Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula sobre língua portuguesa no Enem, da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Falar de um assunto agora que vai ter questão, sempre tem questão sobre isso no Enem. Se não tiver, vai ser uma grande surpresa, porque em todas as edições sempre caíram questões sobre funções de linguagem, ou de uma maneira bem objetiva, ou de uma forma mais subjetiva, mas sempre tem alguma coisa voltada para funções da linguagem. Então vejamos esse assunto tão importante, né? A gente começa aqui com um trechinho é um poema de Manuel Bandeira e uma questão para a gente analisar. Olha lá. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, Manuel Bandeira, poesia completa e prosa. Vamos que vamos. Predomina no texto a função da linguagem. Então, a gente viu um poema, e aí eu tenho as opções. Fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. Metalinguística, porque é a explicação do significado das expressões. Conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. Referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. Ou poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Essa questão de função de linguagem é até mais fácil, porque eu tenho as definições, né, ou frases que me definem de uma forma talvez não tão profundas, mas já de uma maneira superficial, me dão uma dica do que são essas funções. E aí a gente marca de uma maneira muito tranquila, né? Essa questão não era uma questão difícil. A poética chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Se a gente voltar ao texto, a gente vê que a estrutura dele, a forma que ele é empregado, isso aqui não é uma prosa, isso aqui a gente já percebe que é um poema, pelas rimas, o vento. Aqui a gente tem uma anáfora, né? Que é essa figura que repete no início, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, é uma marca também na função poética, o uso de figuras de linguagem, da subjetividade. Então, obviamente, que essa questão não era uma das questões mais difíceis, talvez, até mesmo não tendo estudado funções de linguagem, eu conseguiria, através da interpretação, eliminá-la, mas é uma amostra do que as funções da linguagem são muito presentes no que se diz respeito à língua portuguesa. Então vamos lá. Vejamos então as funções de linguagem. Elas já foram citadas, né? Então a gente tem a função referencial, a função emotiva, a função fática, apelativa, poética e metalinguística. Então nós temos essas 6 funções sintáticas, essas 6 funções da linguagem, não tem nada a ver com sintaxe, tá? Referencial, emotiva, fática, apelativa, poética e metalinguística. Vejamos uma a uma. A função referencial. Quais são as principais características da função referencial? A objetividade, a ênfase na informação, o conhecimento e esclarecimento, a linguagem denotativa. Né? O que é a linguagem denotativa? É a sua linguagem no seu sentido básico. É o contrário da conotativa, que trabalha com a linguagem em seus sentidos figurados. Então, aqui a gente não vai ter essa linguagem figurada, tá? Objetividade com denotação. Isso é uma relação que não falha, mas é uma relação que a gente precisa ter, de objetividade com linguagem denotativa. Uma visão universal, não uma visão particular, né? Aquela coisa minha, não. A visão que é feita é para um todo, né? Para todos. A preferência pela terceira pessoa. Teses, textos jornalísticos e científicos, a gente observa muito a função referencial. Vamos ver um exemplo de função referencial
para a gente perceber. Olha lá. Mulher diz que foi atacada por David Copperfield. Associated Press em Seattle. Uma mulher entrou com processo contra o mágico David Copperfield, alegando que foi ameaçada e atacada sexualmente por ele enquanto passava alguns dias como hóspede da ilha particular de Copperfield, nas Bahamas. Os advogados do mágico, Angelo Kaufman e Per Hicks, negam as acusações e afirmam que o processo é uma extorsão de dinheiro planejada e simples. O jornal Seattle Times afirma que a mulher é uma modelo de 22 anos e antiga candidata ao Miss Washington. Ela diz que conheceu Copperfield quando ele se apresentou na cidade de Kennewick, em 2007, e naquele ano foi convidada para visitar sua ilha particular. O jornal também afirma que o processo foi registrado em 29 de julho de 2007 em um tribunal de Seattle contra David Seth Kotkin, nome de batismo de Copperfield. Então a gente percebe aqui nesse texto que não tem figura de linguagem, ele é objetivo, ele é informativo, e o que prevalece aqui vai ser a função referencial. Por que eu digo que prevalece? Um texto ele pode trazer várias funções, ele não necessariamente vai ser só referencial, só emotivo, só poético, ele pode trazer várias, mas há sempre uma que é a principal, né? É aquela função predominante no texto. Então, nessa aqui eu digo que a predominante é a referencial. Próxima função, emotiva. Olha como ela é diferente, né? A emotiva ela é diferente da referencial. Referencial objetiva, emotiva subjetiva. Predomínio da primeira pessoa, na outra prefere-se a terceira. Olha como são diferentes. Visão intimista. Qual era a visão da outra? Universal. Então, agora é íntima. Preocupação com o eu. Se é intimista, obviamente, que o que prevalece é a primeira pessoa, o eu. Opiniões e relatos pessoais. A universalidade que havia no primeiro, a gente não vai encontrar na emotiva. Então, não dá para confundir emotiva com referencial. Não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetualmente me ponta traições de alma e um caráter que talvez eu não tenha. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Veja, Fernando Pessoa, veja quantos eus ali, quanto a subjetividade, né, no texto e quanto eu ali, quanto a carga emotiva ali a gente percebe. Então, por isso, a gente classifica esse texto com a predominância, mas ele não é poeta, sim, mas a predominância desse texto, você percebe aqui que não tem rima, que não tem, né, alguns traços característicos da poesia. Então pode dizer que tem função poética ali? Posso, mas a predominância da função ali, sem dúvida, que é a função emotiva. Fática. Essa é bem simples, né? Também não confundo com nenhuma... Elas são tranquilas de não confundir. Talvez a maior dificuldade seja entre diferenciar a emotiva da poética, porque o poema ele vai trazer emoção também, né? Muitas das vezes. Então, vai ser meio difícil. Muito difícil você confundir as outras, né? A fática, a referencial, só a emotiva e a poética que pode ser que haja alguma dúvida. Então, testar o canal de comunicação e avaliar o nível de entendimento. Eu costumo dar como exemplo, o melhor exemplo, o telefone. Que é a brincadeira do telefone, 2 copos, uma linha. Nunca fez isso não? Pegou um barbante, pega copos descartáveis, bota ele de um lado, bota de outro e você fala, escuta. É bem legal. A brincadeira do meu tempo de criança é bem divertida. Bem, eu digo que o telefone é um ótimo exemplo, porque a fática ela inicia a comunicação, o ato comunicativo, ela testa esse ato comunicativo. Então, como você fala no telefone, alô, tudo bem? Né? Então, boa tarde, como vai? Isso é tudo, você está iniciando a comunicação. É a comunicação, é a mensagem propriamente dita? Obviamente que não, mas eu estou iniciando essa comunicação. E aí a pessoa começa a falar no telefone e o que acontece? Fala, chega uma hora que a pessoa lá, tá entendendo?
Tô testando o canal, pô. Tô falando para a pessoa tá quieta aqui, né? Então, tá me ouvindo, tá me entendendo? Às vezes, nós professores também usamos muito isso, essa função em sala de aula, né? A gente está explicando, não sei o quê. Entenderam? Aí eu tô testando o canal, tô vendo se essa mensagem tá chegando com qualidade. Pô, entenderam? Ah, então tá, vamos lá, continuando, tá? Então, a gente usa a FATCA para isso, para estabelecer a comunicação e tá testando se essa comunicação, essa mensagem através desse canal comunicativo está sendo bem feita. A apelativa ou conativa, né? A gente viu na questão conativa, apelativa e conativa é a mesma coisa. Ela tem como característica mudar hábitos, né? A persuasão, né? Convencer, persuadir, influenciar, ordenar, você vê a presença do verbo no modo imperativo, convidar, apelar, por isso apelativa, e sugestionar. É uma figura, uma função muito presente, né? Não vi aqui, pulei. É uma função muito presente nos textos publicitários, né? Já repararam os textos publicitários que diz já, assine tal revista agora, compre já, está te sugestionando. Então isso é uma característica da função apelativa. A propaganda ela utiliza demais, os textos publicitários utilizam muito a função apelativa. A poética tem a preocupação com a estética, né? Eu falei a forma, tanto que a nossa alternativa, a gente marcou da questão, né? A gente marcou a alternativa da função poética exatamente pela forma, né? Que era aquele texto, né? Caracteristicamente, a gente via que ele era um texto poético, né? Pela sua característica textual. Então, a preocupação com a estética, a linguagem repleta de figuras, combinações sonoras e visuais, aí tem as aliterações, assonâncias, a rima propriamente dita. Visualmente, eu posso ter, principalmente poetas modernos, eles fazem muito recurso visual, a gente vai ver um exemplo disso. Provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro. O jogo de palavras e pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Que eu falei, é emotiva, vai estar lá pode ter poesia. A função apelativa, a gente pode ver uma campanha publicitária cheia de recursos poéticos, por que não? Então, ela pode permear tudo. Como eu disse, a gente não pode ficar preso a esse texto. Os textos possuem uma única função de linguagem, não. Eles podem ter todas num texto só, né? A gente tem que identificar apenas a predominância de determinada função. Então, como poético, peguei de Humberto Campos esse poema aqui. É um poema, tá? Que é várias palavras luxo, né? Luxo, formadas, e aí você tem a força da expressão visual, né? Palavra luxo, formando a palavra lixo. Isso aqui é uma enorme antítese, né? Luxo e lixo sendo usada. Pode parecer algo muito simples, mas tem a sua genialidade, é bem bacana. Isso tem a predominância da função poética. Isso aqui é referencial, isso aqui é emotivo? Não. A gente percebe aqui a questão da forma prevalecendo, e aí não resta dúvida que a gente marca esse texto como com a predominância total ou única, né, da função poética. E a metalinguística, metalinguagem, muita atenção na prova do Enem, porque se não vier explícito metalinguística, tem muita metalinguagem empregada no texto. Então, através da função metalinguística, a gente vai saber o que é metalinguagem, tá? É o código abordando o próprio código, ou seja, a língua portuguesa usando ela mesma como explicação do próprio código. Quer ver o maior exemplo de metalinguagem? O dicionário, né? Tem até um dicionário aqui de etimologia, fazer um merchan aqui sem querer, mas enfim, é um baita livro mesmo, que é o dicionário de etimologia da língua portuguesa. Então aqui eu vou no dicionário que tem. Aí eu quero saber, um dicionário de etimologia, ele não fica preso ao significado da palavra propriamente dito, né? Ele vai e busca a origem da palavra. A etimologia é a busca da origem, porque a palavra, o significado dessa palavra é assim, por isso, por aquilo. Enfim, é uma pesquisa mais
profunda, mas é um dicionário. E o que esse dicionário vai trazer? Ele vai me trazer uma definição. Por exemplo, eu quero saber o que é substantivo. Vai lá no dicionário, o que é substantivo? Substantivo é a palavra variável que dá nome aos seres em geral. Pronto. Ele me decifrou um código, abortando o próprio código. O código substantivo foi decifrado para mim. Certo? Poema, então, alguns exemplos de metalinguagem, né? Um poema que fala de poema. Uma música que fala de música. Um teatro que fala de teatro, um filme que fala de como se faz um filme, isso são formas de metalinguagem. Aí eu tenho aqui um poema de Drummond que é metalinguístico. Olha, gastei 1 hora pensando em um verso que a pena, né? Pena, que é o objeto que se escrevia, né? Que a gente hoje não usa pena, usa caneta, não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. A gente pode ver que tem função poética? Tem. Mas o que prevalece aqui é a metalinguagem. Ele está dentro desse poema, dizendo do poema, no poema, dizendo como complicado, né, fazer o poema. Gastei 1 hora pensando em um verso. Levou 1 hora para escrever um verso, que é uma linha no poema, né? Que a pena não quer escrever. Ou seja, essa hora pensando no verso, mas eu mesmo assim não quero escrever esse verso. Não acho adequado, enfim. Então, ele mesmo, no instante, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Ele quer sair. Então, ele está falando dentro de poema o artífice, né? Como se faz, como fazer um poema. Como é duro, como é árduo escrever um poema. Que às vezes um verso só já requer um trabalho imenso, né? Então aqui a gente tem a predominância da metalinguagem. E aí uma questão para nós analisarmos. Olha, o texto chama-se lusofonia, aí tem rapariga, substantivo feminino, de rapaz, né? Feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina. No Brasil, né? Isso em Portugal. No Brasil, vai ser sinônimo de meretriz, né? Meretriz, prostituta. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever esse poema sobre esta rapariga porque, no Brasil, a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão, no café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desempacar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está grafado em letra minúscula, seguindo, tá, o que está no texto original. E isto tudo sem pensar em África, também em letra minúscula, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me estará por com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só servem café ao balcão. Júdice, matéria de poema, Lisboa, né? A gente percebe que é um escritor português, obviamente. Uma escritora, eu não sei esse N. Júdice quem é, desculpa-me, N, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser Nuno ou Nair. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Então já há uma afirmação, ele traz metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Aí beleza. Onde a gente justifica ali a metalinguagem do texto? A discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo, a defesa do movimento artístico da pós-modernidade típico do século XX, a abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros, D. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra, valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. Vamos para o gabarito. D. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Olha como ele se questiona ali. Porque se eu fizer assim um poema, se eu fizer assado, se eu botar a questão da rapariga, então ele faz a discussão
da própria obra, como é complicado escrever, né? A tematização do fazer artístico, como às vezes ela é complicada. Então ele faz ali a associação à questão da metalinguagem dentro do próprio texto. Ele questiona a tematização de texto, como ela pode ser complicada, né, de texto, relação texto e contexto, né? A rapariga em um lugar é uma menina, como em Portugal, uma menina moça, e no Brasil ela pode ser em determinadas regiões. Assim, a gente não usa a rapariga aqui no Brasil para moça, é difícil, né? Lá, se não me engano, no Nordeste, desculpa meu amigo do Nordeste, mas eu acho que mais no Nordeste, se eu estiver errado, me perdoe, é que em algumas cidades, alguns estados, a rapariga ela é sinônimo de meretriz, ok? Aqui no Sudeste, eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, a gente não usa o termo rapariga. Muito bem, espero ter ajudado vocês. Funções de linguagem é fundamental para a prova do Enem, sempre cai para outros vestibulares também. A função da linguagem é sempre explorada em tudo e qualquer concurso relacionado que cairá à língua portuguesa. Gente, um forte abraço e até um próximo encontro.